Quarta questão da USS de 2013-1. A herança genética da pelagem dos porcos da Índia segue os princípios da segunda lei de Mendel. Os pelos podem ser crespos, aí nesse caso o alelo é Rzão, podem ser lisos, alelo é Rzinho, então para ser crespo, como é uma característica dominante, isso aqui está seguindo a segunda lei de Mendel, é Rzão alguma coisa, o pelo é crespo, é Rzinho, o pelo é liso. Pelos pretos, quesão, que é uma característica dominante, então pode ser homozigoto ou heterozigoto, pode ser para quesão, quesão ou quesão, quesinho. E branco tem que ser alelo recessivo, então seria, aí nesse caso, quesinho, quesinho, tá? Considere o cruzamento de certo número de indivíduos com exatamente o mesmo genótipo. Então, o grupo parental tem o mesmo genótipo, gerando uma grande prole F1 distribuída em 4 grupos descritos abaixo. Aí o grupo 1 seriam indivíduos pretos e lisos, eu já coloquei aqui do lado a indicação do genótipo desses indivíduos. Qzão alguma coisa, Rzão alguma coisa. Branco e liso, Qzinho, Qzinho, Rzinho. Homozigoto, duplo homozigoto recessivo. Branco e crespo, aí nesse caso, Qzinho, Rzão alguma coisa. E preto e liso, Qzão alguma coisa, Rzinho. Aí ele fala o seguinte pra gente, que essa informação é muito importante. O maior número de filhotes pertencia ao grupo 1. Então, o grupo 1 é onde você tem o maior número de filhotes. Vou deixar aqui anotadinho para facilitar na hora da gente terminar a nossa questão. O menor número de filhotes tinha o grupo 2. Então, aqui seria o menor número de filhotes. E os grupos 3 e 4, eles apresentavam aí, nesse caso, números iguais em relação ao número de filhotes que ele foi ali sendo formado. Primeiro que chama atenção é o seguinte: um casal de porquinhos da Índia, quando cruzam, eles conseguem gerar todas as combinações de genótipos possíveis. Eles conseguem gerar indivíduos pretos e crespos, conseguem gerar indivíduos brancos e lisos. Então, o porquinho da Índia parental, os indivíduos aí, nesse caso, parentais, eu acho que a letra A já pergunta isso, né? Sim, a letra A, nesse caso, já pergunta isso pra gente. Os porquinhos da Índia parentais, eles tinham que ter quesão, porque apresentam filhotes com a pelagem preta, e tinham que apresentar também quesinho, porque apresentam filhotes com a pelagem branca. Tinham que apresentar alelo dominante Rzão, e aí, porque apresentam filhotes de pelagem crespa, e também Rzinho, porque apresentam pelagem lisa. Então, o casal em questão de porquinhos da Índia, eles são aí nesse caso macho e fêmeas duplo heterozigotos, porque a partir do cruzamento desses indivíduos duplo heterozigotos são gerados todos os genótipos possíveis, todas as combinações de genótipos possíveis. E a outra coisa que vai chamar a atenção, né, gente? A gente está falando em segunda lei de Mendel. O maior número de filhotes é o de pelagem preta e crespa. Quesão alguma coisa, Rzão alguma coisa. As duas características fenotípicas dominantes tendo maior proporção do número de indivíduos. A menor proporção dos indivíduos que têm as duas características recessivas, aí nesse caso o fenótipo, que apresenta aí nesse caso caráter genotípico recessivo, branco e liso. É aquela proporção clássica 9331, né? Então, esses indivíduos de pelagem crespa, a gente entraria aí com a proporção de 9 indivíduos. Os de pelagem branca e crespa e preta e lisa, que aparecem com a mesma quantidade, seriam aí, nesse caso, 3 indivíduos dentro da prole para cada um, e aqui um indivíduo dentro da prole. Então, é aquela proporção clássica do 9-3-3-1. Aqui só está um pouquinho fora de ordem, porque o grupo 2 aí era o branco e liso. Então, aí, nesse caso, o grupo parental, ele pede para a gente na letra A: indique utilizando os códigos apenas para cada alelo, então você vai respeitar o que a questão colocou lá para você, tá? O genótipo dos porcos da Índia do grupo parental, justificando sua resposta. Seu genótipo está aqui, e aí você vai colocar dentro da sua justificativa que machos e fêmeas, né, primeiro, do grupo parental, apresentam um genótipo Qzão, Qzinho, Rzão, Rzinho, e a sua justificativa é de que no cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos são gerados descendentes na proporção de 9-3-3-1, descendentes com todos os genótipos possíveis, com todos os fenótipos, possíveis, na proporção de 9-3-3-1, ok? Então, no cruzamento de híbridos, a gente vai ter a proporção esperada de indivíduos gerados nesse cruzamento de 9-3-3-1, proporção fenotípica esperada, tá?
Você poderia justificar por isso ou justificar indicando que os indivíduos são híbridos, já que apresentam tanto filhotes com a pelagem preta quanto com a pelagem lisa, filhotes com a pelagem crespa quanto com a pelagem, aliás, pelagem preta quanto com a pelagem branca, pelagem crespa quanto com a pelagem lisa. Tudo bem? Letra B. A letra B pergunta o seguinte: supondo que a prole em F1 tenha sido de 1024 filhotes, aí eu já coloquei aqui anotadinho para vocês, determine quantos deles devem ter pelagem preta e lisa. Aí, nesse caso, gente, pelagem preta e lisa, a gente já sabe. Tá aqui, ó. Cruzamento de híbridos, a proporção de indivíduos esperados com uma característica fenotípica dominante e a outra recessiva não é de 3/16, o total aí nesse caso de indivíduos da prole são 16, então a gente teria aí nesse caso preto e liso, a probabilidade disso acontecer seria de 3/16, que são os indivíduos que examam alguma coisa, Rzinho, Rzinho. E aí a gente vai então multiplicar isso por 1024, o que vai dar aí nesse caso para a gente 192 filhotes nessa prole, tá bom? Então aí nesse caso ele pede para a gente exatamente o número de filhotes, o número de filhotes que a gente teria aí, né? Determine quantos deles devem ter a pelagem preta e lisa. Bastaria você colocar 192 filhotes, tá? Não precisaria colocar aí esse cálculo, porque ele não pede para você justificar. Se ele pedisse para você justificar, você tinha que demonstrar o cálculo que foi feito. Aí é só colocar indivíduos pretos e lisos, o genótipo é Qzão, alguma coisa Rzinho, Rzinho, o que corresponde a 3/16 indivíduos da prole. Numa prole de 1024 filhotes, isso corresponde a 192 filhotes dessa prole. Tudo bem? Aí você coloca, se precisasse justificar, você colocaria isso por extenso. Você iria, nesse caso, descrevendo o que você fez para chegar a esse valor de 192 indivíduos. Nessa questão, como ele só pede para determinar quantos deles devem ter a pelagem preta e lisa, bastaria você colocar que são 192 filhotes. Apesar do gabarito aparecer para vocês, né, colocando todo o cálculo e tudo mais, bastava você colocar 192 filhotes aí para responder essa questão. Tudo bem? Vou sair para poder vocês pegarem o print dessa questão.